Estamos vivendo um momento nunca antes vivido por nós. Todo momento, na verdade, é único, né? Mas esse é algo que está mexendo na estrutura das relações sociais, relações de trabalho, relações comerciais no Brasil e no mundo. E eu queria trazer para vocês algumas experiências, alguns relatos, reflexões que vão fazer com que você abra os olhos para o que nós de fato estamos vivendo e o que vamos viver daqui para frente, pós esse momento que definitivamente vai transformar, já está, aliás, transformando, né, a nossa percepção sobre o outro, né? Não sei se vocês perceberam o porquê que nós estamos em casa. Para proteger principalmente a vida dos mais velhos. Sim, exatamente a vida daqueles que durante muito tempo nem eram, né? Quantas pessoas não valorizam os seus idosos na sua família? Quantas empresas muitas vezes não valorizam a sabedoria desse mais velho também, né? Quantas pessoas jovens denigrem aí, se sentem muito maiores, muito melhores, mais ágeis, mais rápidos, mais eficientes do que os mais velhos. Já parou para pensar sobre isso? E a gente está prestando agora atenção e percebendo que eles têm um valor inquestionável, né? É assim, inenarrável, não dá para cogitar a importância que essas pessoas têm, porque elas são a nossa sabedoria, né? A sabedoria que nós temos veio com elas, as suas experiências, as suas histórias de vida, a sua contribuição social e no mercado de trabalho. Então é hora da gente abrir os olhos, né, para a gente valorizar muito mais e entender que a gente precisa gerar agora uma conexão entre as gerações. A geração mais nova precisa se conectar a essa geração mais velha, mais, na verdade, que é muito mais experiente, não é, do que nós. Então, quem já me conhece já sabe o carinho e o respeito. E quanto eu aprendo com pessoas, né, que têm esse caminho, né, muito mais percorrido. E como eu já aprendi, viu, com os meus amigos, com a sabedoria dos mais velhos. Né? Então, eu sempre gostei muito de gerar essa conexão e eu queria trazer ela para cá agora. Né? Eu queria que a gente começasse a perceber que se a gente não aprender o quanto antes a conectar essas gerações, a gente vai perder muito. Porque não adianta, você que é jovem que está me assistindo, você não é bambambam de nada, nem eu. Né? Os mais velhos, eles também não são os únicos que sabem, e eles precisam também se abrir agora para o novo. Olha só, quantas pessoas mais velhas, cheias de sabedoria, estão usando nesse momento plataformas virtuais, né, para se conectar, para continuar oferecendo seu trabalho, né? Estão totalmente no digital, que vem sendo desenvolvido principalmente por essa geração mais nova e que ela sabe lidar muito bem. Olha a geração mais nova, como essas pessoas mais velhas, elas estão aí, olha, se conectando e conseguindo utilizar, né, e trazendo a sabedoria que elas têm para o mundo virtual que você vem desenvolvendo também. Então é hora da gente se conectar, né? É hora da gente dar as mãos nessas gerações e entender que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos um dos outros. E é para isso que eu vou usar a experiência que eu tenho de mercado de trabalho, de vida, do geral, para trazer algumas reflexões para vocês. Hoje eu trago para você uma reflexão que está lá em um livro de Stephen Covey, e a metáfora do machado, né? É de afiar o machado. E lá diz que um jovem, ele desafiou uma pessoa mais velha. Ele desafiou, ele disse, eu sou muito mais rápido do que você, muito melhor, e eu aposto com você que eu consigo derrubar, né, aquela grande árvore muito mais rápido e com muito mais eficiência do que você. O senhor mais sábio simplesmente aceitou o desafio. E sabe o que foi que ele fez? O jovem saiu lá todo desesperado, agoniado, né, para derrubar logo aquela árvore e mostrar toda a sua força. E a pessoa mais velha, mais sábia, ela simplesmente ficou lá usando grande parte do seu tempo afiando o seu machado. E o mais novo lá todo animado. É hoje que eu vou mostrar a ele quem é que pode ir usando toda a sua força, toda a sua energia para derrubar aquela árvore. E ele olhava para lá e tava aquele senhor afiando o machado. Ora, e ele não entendia. Ele não tá vendo que eu tô aqui, olha só, né? Eu vou mostrar que eu sou muito melhor. Eu vou estar lá perdendo tempo afiando o machado. E o mais sábio continuou lá afiando o seu machado.
E de repente, quando ele saiu para sua ação, né, para cumprir com a sua obrigação lá, que era conseguir derrubar aquela árvore, ele foi lá e pá, conseguiu. O jovem ficou, meu Deus, como é que isso pode? Ficou encafifado, né, com o juiz pensando, como é que ele conseguiu? Ele gastou tanto tempo afiando aquele machado. Mas ele não percebeu que naquela hora a sabedoria estava no foco, na disciplina que ele estava tendo para se preparar para o desafio. E é isso que a gente precisa entender. E ele conseguiu com muito mais qualidade, muito mais eficiência e muito mais rapidez do que o jovem. Mas o que é que tem por trás? Foco e disciplina. E essa história, na verdade, nos mostra muito mais, e a gente pode trazer para essa reflexão nesse momento. Mostrar para você, jovem, que assim como o outro lá ficou gastando toda a sua energia tentando provar que era melhor, ele, se tivesse usado a sabedoria de quem tinha mais experiência, ele poderia ter afiado o machado e ter conseguido ainda muito mais rápido, com união. Olha só quanta coisa a gente pode aprender com os mais velhos. Foco, disciplina, atenção. Então, assim, eu queria que nesse momento você usasse essa metáfora, assim como eu venho utilizando ela, para identificar que momentos como esse que a gente está vivendo é um momento que a gente pode e deve afiar os nossos machados. Investir em conhecimento, em compartilhar, né, dividir aí. E eu venho, através desse vídeo, propor essa conexão de gerações, né? Imagina o mais sábio, se ele tem também passado, né, para o mais jovem ter dito, olha, afiar o machado é indispensável, a gente precisa estar preparado para que a gente consiga ter um resultado maior. Gente, minha alergia, essa coceira no nariz é porque assim, ela fica daquele jeito, né? E quanto menos eu coço, mais dá vontade de coçar. Mas vamos lá. Ao foco, Thaisa, volta ao foco. Mas eu quero dizer para você isso. Vamos usar essa metáfora que Steven usou lá no seu livro e usar a força e a sabedoria. Vamos unir essa força que esse mais jovem tem também, essa garra também, essa vontade de vencer. Mas vamos conectar com essa sabedoria dessa pessoa que tem muito mais experiência e pode fazer com que nessa era que é exponencial, né, que inclusive é falado aqui, ó, nesse livro que eu sou apaixonada, já dou aula com ele, inclusive, Geração do Amanhã. Deixa eu pegar aqui só para vocês verem, que é com o Sandro Magaldi e Salib Neto. Eu vou trazer reflexões também sobre ele aqui para vocês, que assim, para mim são os caras que estão me abrindo um olhar imenso para ter assim uma transformação de vida também. Então, indico muito para jovens, para pessoas, né, de mais idade, independente. É um livro para todas as gerações. Eu me conecto muito aos pensamentos deles. Então, e é pegando a sabedoria deles e usando a minha força que eu quero trazer para você compartilhar aí, porque esse é o meu propósito, né? É propor a você essa mudança de lente para enxergar as oportunidades que existem, principalmente em momentos como esse, de desafio como a gente está vivendo. É hora de afiar o machado, é hora de investir em você. Aproveita esse tempo que está tendo para investir. Estudo, foco, disciplina. Deus abençoe, sal e luz para vocês. E até o próximo vídeo. E aguardem, porque vai ter muito vídeo por aqui, porque o meu tempo está livre e é minha hora de compartilhar tudo que eu já venho, né, estudando ao longo de toda essa trajetória. E aprendendo todo dia, porque a gente aprende todo dia um pouquinho também.